Sob o ponto de vista econômico e social, qual a perspectiva de um Estado cuja população é de 8 milhões e meio de habitantes e 1,1 milhão de pessoas, até 15 anos, ainda se encontram no estágio de completo analfabetismo? Isso mesmo, no estado do Ceará, 1 milhão e 100 mil jovens até 15 anos de idade não sabem ler, escrever, nem fazer um bilhete básico que caracteriza fora da faixa de analfabetismo. Se examinarmos sob a perspectiva da erradicação da extrema pobreza, fica muito claro que o governo do estado do Ceará deve começar, prioritariamente, pelo combate ao analfabetismo. Porque se 1,1 milhão de jovens até 15 anos não sabem ler nem escrever e, portanto, não entendem nada daquilo que veio à sua frente, obviamente, este jovem está muito longe da inserção em qualquer atividade laboral, até na mais simples, na zona rural. Para discutirmos os vários aspectos da questão do analfabetismo no estado do Ceará e o plano de reforma da educação, hoje em discussão no Congresso Nacional, que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF TV, canal universitário 14 da NET. E para discutirmos estes assuntos, nós trouxemos as pessoas mais indicadas para nos ajudar a refletir sobre os vários ângulos dessa temática. O professor doutor em Sociologia Clésio Arruda, que integra aqui a nossa equipe de debatedores. Convidamos hoje o deputado federal Arthur Bruno, que além de ser deputado federal pelo PT do estado do Ceará, é um homem cuja vida é dedicada à educação. E o também professor, doutor em História Política, da Universidade Federal do Ceará, Rui Martinho Rodrigues, que também integra a nossa equipe. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Visão Política. Estamos de volta com mais uma edição do programa Visão Política pela FGF TV, canal universitário 14 da NET, Rede Pública e Televisão Cearense. Para você, assinante que ligou agora, o programa tem hoje a participação do nosso convidado, o deputado federal Arthur Bruno, pelo PT do estado do Ceará, e os nossos debatedores, os professores Clésio Arruda e Rui Martinho Rodrigues. E eu quero começar o programa, desde já agradecendo as presenças, com o tema objeto do editorial de abertura, que é a questão do analfabetismo no estado do Ceará. O IPES, Instituto de Planejamento Econômico e Estratégico do estado do Ceará, acaba de divulgar, na semana que passou, mais um dos seus informes, que, aliás, eu quero aqui aproveitar para fazer um registro sobre essa iniciativa do IPES. Um dos princípios constitucionais é de que a administração pública deve se reger pela moralidade, impessoalidade, transparência e publicidade. O IPES, desde que o professor Flávio Ataliba assumiu no atual governo da gestão do governador Cid Gomes, tem feito isso setorialmente. A cada mês ele tem publicado um informe IPES abordando um setor. Esse último informe foi sobre exatamente os índices de analfabetismo no estado do Ceará e também os índices de densidade populacional, quais os municípios que mais tiveram suas populações aumentadas ou diminuídas. Já fez assim com a agricultura, já anunciou o próximo, que será o da Copa, ou seja, pela primeira vez o governo do estado do Ceará faz uma comunicação da transparência setorial de suas ações, o que é muito bom para a sociedade. Esses números, por exemplo, do analfabetismo, não foram uma pesquisa como essa, jamais nós tomaríamos conhecimento. Ficaríamos apenas com aquela informação global de que a educação no Ceará está universalizada. É verdade, hoje tem 100% de cobertura. Entretanto, a qualidade
leva a esse índice tão alarmante de analfabetismo. Ô, deputado Arthur Brum, no momento em que o Congresso Nacional, e o senhor está lá na Câmara como deputado, discute o plano de reforma da educação, qual é a sua percepção nesse instante para esses índices que nos humilha a todos aqui no estado do Ceará? Somos apenas 8 milhões e meio de pessoas e mais de 1 milhão até 15 anos, portanto, uma geração condenada aí a mais tarde reproduzir a mesma situação de miséria dos seus pais, que já estão reproduzindo a situação de miséria dos seus avós aqui. Bom, primeiro dizer que é um prazer estar aqui com você, Arnaldo, com Clésio, com Rui. E também, assim como você, são números que entendo que envergonham o estado do Ceará e o nosso país. O Ceará tem 19% da sua população acima de 15 anos analfabetos. Nós temos no Brasil em torno de 10%. O Brasil tem aí em torno aí de 14 milhões de analfabetos. Como você bem disse, são pessoas que não sabem ler ou escrever minimamente 2 linhas, né, que é o considerado analfabeto no nosso país. E o governo tem diminuído esse índice. Preciso também registrar que há 10 anos atrás, esse índice aqui no Ceará era de 26%, caiu para 19%. Né, houve algum avanço. Precisa avançar muito mais, até porque nós estamos discutindo na Câmara dos Deputados o Plano Nacional de Educação, é um plano decenal que prevê 20 metas e 171 estratégias de 2011 a 2020. E a estratégia para o analfabetismo é chegar em 2020 com a erradicação. Portanto, em 10 anos, os governos, não é só o governo federal, mas os governos estaduais e as administrações municipais terão que erradicar o analfabetismo. É uma meta ousada, não é? Porque vai ser muito difícil em 10 anos nós chegarmos a esses indicadores. Preciso destacar que houve avanços. Nós temos hoje um programa Brasil Alfabetizado, que o governo federal repassa recursos para os estados e para os municípios para tentarem diminuir o analfabetismo nas respectivas esferas da federação. Creio que o Brasil hoje é a 7ª economia do mundo. Nós tivemos um crescimento econômico considerável nos últimos anos, mas o Brasil jamais será um país desenvolvido, socialmente justo, com distribuição de renda, enquanto o analfabetismo tiver esse alarmante índice que você acaba de registrar. Professor Rui, professor Clésio, não é de hoje que a gente, pelo menos pela imprensa, toma-se conhecimento do esforço, deve ser dito, que os governos, quer dizer, o governo federal, no caso do Ceará, o governo estadual, tem feito no sentido de melhorar essa questão da educação. Basta ver que já se criou, quer dizer, a Lei de Diretriz e Base, a partir dela veio primeiro o Fundef, hoje o Fundeb, em que os recursos foram, quer dizer, quadruplicados, em alguns casos, quintuplicados para a educação. Universalizou-se o ensino, entretanto, a gente convive com isso. Olha aí, tanto esforço, tanto dinheiro, tanta política e ainda mais de 1 milhão de jovens analfabetos, só para pegar o nosso exemplo aqui do estado do Ceará. A que atribuir isso, professor Rui, como educador, como alguém cuja vida toda é dedicada à sala de aula? O que é isto? Olha, Arnaldo, em primeiro lugar, eu tenho minhas dúvidas se houve uma universalização do ensino. Eu acho que houve uma universalização da escolarização, da matrícula. Sim. Quando a gente diz que há uma universalização da escolarização, e já não é uma coisa tão recente, já tem alguns anos, e o analfabetismo continua tão expressivo, eu penso que nós estamos falando de um problema de eficácia do ensino, a eficácia da rede escolar, e certamente da parcela mais ampla da rede escolar fundamental, que é a parcela da rede pública. E quando nós falamos acerca disso, estamos enfrentando um leque amplo e uma realidade muito complexa, mas podemos destacar alguns aspectos. Um deles, certamente, é ligado à gestão do ensino, a gestão das escolas e a gestão da rede pública, não só das unidades escolares, porque existe o problema de gestão tanto no âmbito das unidades escolares, como na perspectiva do sistema da rede pública de ensino.
E existe o problema das políticas educacionais, que todo gestor de secretaria, quando não sabe o que fazer, muda um método. E aí alardeia que fez uma grande realização, mudou o método de ensino. E com isso desorienta as professorinhas que estão na rede pública. E são esses dois aspectos que eu ressalto inicialmente. Aí, né? Agora, também existem outras considerações e também muito difíceis de se contornar. É que o magistério fundamental, ele não é atrativo pelo desgaste e a remuneração e outros fatores, ele não é atrativo. Então, ele se torna uma espécie de refúgio dos profissionais menos competitivos, menos esforçados, menos elaborados. Ou seja, você quer dizer que os bons professores hoje não buscam mais ser professor, exercer as suas profissões. Essa atividade quem está... gosta do magistério e se dirige para o magistério, procura o magistério superior. Os mais competitivos procuram o magistério superior. E quando não, procuram outras profissões. Deixa eu colocar o professor Clésio nessa discussão, porque uma das tabelas, aqui a tabela número 5, divulgada pelo IPES, eu estou vendo aqui, mostra o comparativo da população e essa redução a que se referiu o deputado Arthur Bruno nesse índice de analfabetismo. Em 2000, nós tínhamos população residente de 15 anos ou mais de idade, nós tínhamos uma população de 4.938.392 pessoas, ou seja, jovens nessa faixa. 10 anos depois, essa população nessa mesma faixa é de 6.264.131. Em 2000, que ela era menor, portanto, o índice era de 26%. Hoje, a população aumentou e o índice de analfabetismo diminuiu. É de 18,8%, o deputado usou 19% para arredondar. O que dá exatos 1.176.638 jovens nessa situação, professor Clésio Arruda. E aí? Falta de capacidade dos professores que estão em sala de aula, falta de gestão, falta de acompanhamento, no caso da Secretaria de Educação, no caso do governo, para cobrar melhores, para se obter melhores resultados. Eu queria ir levar essa discussão para uma perspectiva, um viés sociológico, não seria de outra forma, e aproveitando já algumas questões que foram colocadas. O deputado Arthur Bruno, com o qual eu tenho uma satisfação de estar agora conversando, até por conta desse momento, e que é um momento crucial para a educação brasileira, um momento que se discute no plano federal. Quando ele coloca a questão de ser complexa, ela é complexa porque ela é estrutural. Quer dizer, não nasceu na última década, a gente está falando de um problema que é secular, né? Principalmente quando a gente pega o século XX, na virada dos anos 60 para os anos 70, é que a gente tem essa inversão de redução da qualidade do ensino público. E aí a gente é bom atentar para isso, porque hoje a questão não é recurso, como você falou, Arnaldo, recurso tem. Mas a gente está cheio de problemas, como levantou o Rui. Então a questão passa por mentalidade. A mentalidade que vai estar na gestão, direta na escola, a mentalidade que está no gestor no executivo, a mentalidade que está no legislativo, que ainda não percebeu a importância de se ter uma virada. A gente tem no plano real, pensando no plano econômico, uma necessidade premente, é urgente, até porque nós estamos aí na 7ª posição no ranking de econômico, com uma possibilidade de chegar a 5º, mas essa passagem ela só se dá se a gente tiver infraestrutura, no sentido também da infraestrutura de mão de obra. Se a gente não tiver, a gente não passa. A possibilidade, inclusive, é de recuo. O momento é excelente, crescimento da economia, o momento de atração de investimento, quer dizer, todo esse cenário positivo, mas ele não se realiza. Aí eu queria rapidamente voltar aqui, sem muita precisão histórica, mas a gente voltar para aquela discussão que a gente tem. Nós tivemos uma escola pública que foi boa, e o exemplo sempre que é dado é o Liceu do Ceará. Ora, eu vou trazer aqui uma fala de Vida Seca de Graciliano Ramos, quando ele se refere para os filhos e o personagem principal diz, para que esses meninos perderem tempo? Eles têm que saber amansar boi brabo, têm que saber fazer cerca, têm que saber plantar. Porque aquela sociedade que a gente tinha é uma sociedade rural,
Então não tinha por que ter esse menino estudando. Quando a gente tinha um liceu, na verdade o que tinha no liceu era filhos de funcionário público, os filhos da classe média das cidades e um ou outro pobre mais metido a besta que sempre tem, que por cima de pó e pedra chega e vinha e se submetia a um vestibular, que era o vestibular do liceu, entrava e fazia um bom ensino. Quando a gente passa dos anos 60 para os anos 70, a gente industrializa o Nordeste. Só que é uma industrialização de baixa tecnologia. E essa industrialização de baixa tecnologia, ela vai exigir um trabalhador de baixa qualificação, é o Charlie Chaplin. Ora, então o que é que nós fizemos? Tiramos essa educação de qualidade para o profissional de nível superior para o setor privado. E o Estado assumiu a massificação do ensino. Só com a massificação do ensino para o operário, e um operário que ia trabalhar numa indústria de baixa qualificação, e daí caiu para a massificação de baixa qualificação. É essa a realidade que a gente tem, que precisa modificar. Não obstante, você ter razão quando você remete à história, entretanto, essa história merece uma crítica, merece uma revisitação crítica para se corrigir, porque nem tudo que é bom na Europa, nos Estados Unidos, se aplica ao Brasil. Mas nesse caso da educação se aplica. Se você for, por exemplo, no interior da França, o agricultor mais humilde, o dono do menor pedaço de terra, está lá cultivando a terra com os seus filhos, e os seus filhos estão educados, estão formados. Foram no mínimo para uma escola técnica de qualidade, para que ele pudesse criar... São dois níveis de universalização. Pois é. Não, eu só quero dizer que no Vidas Secas é um péssimo exemplo quando o brasiliano afirma que o menino tinha que aprender... A agricultura era a agricultura da massa queimada, hoje já não é mais, né? Esse aqui é o grande problema. Daquela época, eu entendi como a agricultura daquela época. Esse aqui é o problema. Hoje a gente tem a necessidade de alguém com uma qualificação muito superior. A tecnologia entrou em todas as áreas, setores econômicos. Esse trabalhador que o Estado está produzindo, ele não tem exceção na necessidade que a gente tem hoje, ele não atende mais às necessidades. Então a gente está formando um indivíduo que não tem espaço no mercado de trabalho para daqui a 10 anos. Ele está fora. Ele está completamente fora. Então a necessidade é de mudança de mentalidade e saber que o Estado tem que se voltar imediatamente, urgentemente, para jogar os seus esforços para a educação. Eu tenho que encerrar esse bloco, Arthur e Rui, mas nós vamos retomar no bloco seguinte, só para dar um dado. Esse é tão grave. O Brasil acaba de receber, dentro dessa perspectiva de expansão da sua economia e de agregar, inclusive, tecnologia, ele acaba de receber algumas das mais sofisticadas indústrias para produzir isso aqui, os tablets no país. E os tablets estavam previstos circular no mercado brasileiro, já agora em julho, e já foi adiado para o final de setembro. E sabe por quê? Porque faltou mão de obra qualificada para montar os tablets. Só para dar um dado de que ou se cuida da educação, sob o ponto de vista da qualidade, ou então nós não vamos passar da sétima economia. Não, nós vamos ficar, que já é um bom patamar para a atual situação, tá? Mas para chegar à quinta sem alfabetizar as pessoas, quer dizer, fica difícil. O risco é cair. Eu vou fazer um intervalo e quando nós voltarmos, eu quero retomar essa discussão, inclusive sob o ponto de vista do que é esse plano de reforma. O que está previsto no plano de reforma que o Congresso está discutindo, que é um plano decenal, é para os próximos 10 anos, que a gente pode vislumbrar como possibilidade de vencermos esse analfabetismo que ainda é muito grande. Um instante só e a gente volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF TV, canal universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Discutindo hoje, se você ligou nesse instante, assinante, discutindo o alto índice de analfabetismo no estado do Ceará para as populações acima de 15 anos, porque a gente só considera analfabeto quando o cidadão atinge a idade de 15 anos e ainda não sabe ler, nem escrever, nem fazer um simples bilhete. É que ele é considerado analfabeto, porque essa é a idade que todo mundo deve estar alfabetizado. E o Ceará tem ainda, quer dizer, quase 1.200.000 jovens nessa situação.
No bloco anterior, a gente estava discutindo a questão, quão grave é o problema do analfabetismo no Brasil, que as fábricas que vão montar esses tablets, os iPads, essas coisas, tiveram que adiar por 60 dias o início de sua produção no Brasil, né? E olha que uma tecnologia que vem para democratizar a informação, ainda mais para a população, porque não tinha mão de obra qualificada para fazer. E sabe para onde o Brasil mandou seus jovens aprender? Para a Coreia. Sabe quem era a Coreia em 1980? Alguém lembra? A Coreia do Norte, paz dos senhores. Do Sul. Do Sul, digo melhor, o Norte é fechado, do Sul. Juntamente com os tigres asiáticos todos ali ao redor. Em 1980, tinha uma população analfabeta que era o dobro da brasileira. Tinha uma economia que era metade da economia brasileira. 30 anos depois, estamos em 2011, a Coreia está alfabetizando, vamos dizer assim, os brasileiros para que eles possam montar uns tablets. Só acrescentando um dado. E tinha que investir 14% do PIB em defesa, porque vive à beira da guerra. Da guerra, exato. Nós investimos 1,5% do PIB em defesa. Veja, só para piorar mais ainda a nossa situação. Será que esses exemplos tão concretos, tão substantivos, até eu diria, não são suficientes para convencer, quer dizer, a nossa elite política, os nossos governantes, de quão importante é a educação da perspectiva da sua qualidade agora, porque não se vai erradicar a extrema pobreza sem se inserir um contingente desse. Porque só tem uma forma de você erradicar a pobreza. É quando você dá às pessoas a oportunidade para que elas acessem o mercado de trabalho, não é o mercado de consumo. Porque a transferência de renda permite você acessar o mercado de consumo. Mas ele precisa acessar o mercado de trabalho e, para isso, tem que estar alfabetizado. Deputado Arthur, os senhores estão discutindo o plano de reforma, o plano decenal de reforma da educação. Em que as propostas que estão hoje discutidas lá pelos senhores podem mudar essa realidade no Brasil? Bom, primeiro eu quero ressaltar de que está havendo melhorias no Brasil. Sim, estão. Isso é claro, importante, porque a mas gente também não podemos... pode passar o quadro de que as coisas não estão mudando, não está melhorando. Está melhorando. Está melhorando. Está melhorando porque, por exemplo, foi colocado aqui que já se investe recursos razoáveis em educação. As melhorias, Brasil... deputado, as melhorias até nós já conhecemos de um modo geral. Desculpa a interrupção para a gente avançar. Não. Vamos falar do que a gente está objetivamente discutindo hoje no Congresso desse plano, que pode mudar essa realidade. Porque minha preocupação é essa, porque é verdade, as coisas estão mudando. Mas olha, com alguns séculos de atraso, se olharmos só a República, com 2 séculos de atraso, nós nos lembramos que temos pobres, que temos miseráveis. E aí estamos discutindo agora. Pois é, esse mesmo atraso serve para a educação. Sem dúvida. Então vamos aqui pegar um pouco do seu raciocínio. Vamos para a questão da miséria. O Brasil hoje tem 16,2 milhões de miseráveis. Seriam pessoas que vivem mensalmente com menos de R$70 per capita. Recentemente, a presidenta Dilma lançou o programa Brasil Sem Miséria. E uma das questões mais fundamentais desse programa é a educação. O Brasil investe hoje em torno de 5% do PIB em educação. Já foi menos, hoje investe 5%, mas é pouco. Nós não podemos achar que o país investe já o que seria necessário para qualificar a escola pública. É pouco, tanto é pouco que nesse plano decenal o governo está propondo que em 2020 nós tenhamos 7% do PIB. E eu considero pouco, porque o Brasil é um país emergente, o Brasil é um país em desenvolvimento. 5% ou 7% do PIB pode ser razoável para um país desenvolvido, mas um país como o Brasil tem que investir 10%. Nós, inclusive, estamos, e aí nós, quando eu digo, são as entidades educacionais, estudantes, até mesmo secretários municipais e estaduais de educação, estão propondo 10% do PIB. E nós duplicarmos o investimento em educação no Brasil. O governo tem metas auspiciosas. O governo federal lançou agora um programa que eu considero decisivo para o desenvolvimento do país, que é o Pronatec, o Programa Nacional de Educação Técnica e Desenvolvimento do Emprego. Qual é a ideia do governo? Qualificar a mão de obra brasileira, utilizando os institutos federais de educação e os chamados Sistema S. Nós temos hoje o Senai, o Senac, Senar, que faz um bom trabalho, e a ideia é o governo, através de bolsas, ele garantir
a qualificação de 8 milhões de brasileiros, justamente para resolver esse problema que você colocou, o problema da má qualificação da mão de obra. O Brasil hoje tem um apagão de mão de obra qualificada. Além disso, o governo quer garantir, tem uma outra meta muito ousada, que eu considero que o estado do Ceará, Arnaldo, hoje é referência em educação pública. Recentemente, o governador Cid Gomes e a secretária Isolda Sela de Educação estiveram lá na Comissão de Educação, né, a comissão que eu faço parte, sou vice-presidente, onde eles expuseram o problema do Ceará. O Ceará já tem hoje 76 escolas de ensino médio integrados ao ensino profissional. São escolas em que o aluno passa o dia inteiro na escola. Chega de manhã, toma um café, tem aulas do ensino médio regulares durante a manhã. À tarde tem educação profissional, né? Tem várias opções de educação profissional, com alimentação, com material didático adequado. Então, o Ceará tem escolas onde os seus prédios são comparáveis às melhores escolas privadas de Fortaleza, portanto, está mostrando que é possível. A questão da alfabetização. Só que para essas escolas aí, esse público aqui, de 1.200.000 pessoas, não tem acesso não, que está... Esse aqui é para quem já está alfabetizado e pode se inserir no ensino profissionalizante. Eu quero saber, a minha preocupação é com esses que não estão ainda nem alfabetizados. Claro. E eu quero introduzir aqui os dois professores também na discussão. Eu vou ler aqui alguns municípios, são 10 só, assinantes. Olha, Massapê, Meruoca, Saboeiro, Viçosa do Ceará, Jijoca de Jericoacoara, Itatira, Guaramiranga, Pacuti, Granja e Pires Ferreira. Sabe qual é o índice de analfabetismo nesses municípios? São os 10, os piores índices, o gráfico 1 aqui do informe do IPES, oscilam de 28,49%, portanto um terço da população, até Granja, que para mim é emblemático, que está com 39% da sua população até 15 anos ou mais ainda analfabeta. Eu, sinceramente, o prefeito lá de Granja é o ex-menino Arruda. Eu renunciaria, embora a culpa não seja só dele, mas eu renunciaria agora. Há 30 anos governando, é o mesmo grupo, né? Olha, é ridículo. Os 10 municípios com os piores índices de analfabetismo, Rui, tem de 29% até 38% de pessoas analfabetas. Isso é impossível, uma coisa dessa. Os senhores, como educadores, onde é que está o problema? Me parece que o crescimento acelerado que o Brasil viveu no século XX, o Brasil esteve entre os 5 países que cresceram mais no século XX. E se você tomar só as 8 primeiras décadas, descartando as décadas de 80 e 90, esse crescimento foi ainda mais acelerado. Então, realmente, as coisas mudam no Brasil e não é de hoje. Desde longa data que as coisas mudam no Brasil. Só não tem, essas mudanças não têm conseguido alcançar a totalidade da população, né? E não se tem feito num ritmo que acompanhe as mudanças de outras nações. Você há pouco comparou o ritmo coreano, o nosso ritmo de mudança não chega perto, né? Nem o coreano, nem de nenhum outro tigre asiático. Mas quando você sobretudo nos últimos 30 anos. Mas quando você decide fazer, você alcança. Eles alcançaram em 20 nos últimos anos. 30 anos nós temos andado muito lentamente. Agora, me parece que as condições são hoje muito mais favoráveis. Justamente nesses 30 anos em que as coisas passaram a andar mais devagar, elas têm mais condição de andar mais rápido. Porque a dinâmica populacional mudou. E não foi programa de nenhum governo. Né? Então, o índice de natalidade hoje é até preocupante por ser tão baixo, porque está envelhecendo a população. Então, não há necessidade de ampliação de vagas, porque uma coisa que complicou a qualidade do ensino foi a ampliação de vagas. É claro que se você, de repente, tem 3.000 matrículas, como tinha o ensino médio do Ceará no início da década de 60, e passa para 20.000 matrículas, como passou 2 ou 3 anos depois do início da década de 60, isso traz algum abalo para a qualidade, inevitavelmente, né? E também quando você incorpora camadas populacionais, que o Cláudio Moura Castro chamou de família educogênica, tem o problema da família educogênica e da educabilidade. Então, houve aquele êxodo rural e famílias que não eram educogênicas passaram a ter acesso à escola pública em face dessa ampliação da matrícula e da democratização do ensino que se deu nessa fase que o colega citou aqui, nos anos 60 e 70, houve uma grande expansão de matrícula e uma grande queda da qualidade do ensino, seja pela expansão, seja pela incorporação dessas famílias que não eram educogênicas. E o liceu, que é uma referência, como escola que era muito boa e tal,
não era pública no sentido da acessibilidade. Era pública por ser estatal. Eu gosto de dizer que ele era estatal. Mas era uma escola de elite, era uma escola fechada. Né? Eu estou lembrando agora os aspectos favoráveis que deveriam impulsionar o crescimento das condições da educação no Brasil, favorecendo as condições da educação. Primeiro, essa diminuição do ritmo de crescimento da população. Segundo, também como se estancou ou diminuiu enormemente a migração. Hoje o campo já está vazio, não tem mais aquele trânsito do campo para as cidades. Embora ainda haja alguma migração de cidades menores para cidades maiores ou médias, mas já não há um êxodo rural expressivo que dificultava muito. E é diferente a população rural do Brasil da francesa, como você lembrou há pouco, porque as populações na Europa, em geral, não são dispersas no campo, elas se centram em aldeias ou em pequenas cidades. E são muito próximas umas das outras. Então, a distância da família até a escola sempre foi pequena. A zona rural brasileira é muito dispersa. Mas foi pequena porque o Estado francês dessas escolas. Mas porque essas populações também estavam adensadas em pequenas cidades. Sim. A nossa estava dispersa mesmo no campo, na zona rural. E é muito difícil, você não pode botar uma escola em cada casa. Eu não quis dizer, não quis fazer essa comparação, eu até frisei bem isso, que eu não gosto de todas as comparações, apenas para mostrar a diferença quando há, quer dizer, um compromisso, uma política pública. E eu estou ressaltando o mistério dos últimos 30 anos, quando as coisas ficaram mais fáceis, porque a população se tornou mais urbana, porque a população cresce muito menos, porque já existe o aparato físico para receber estudantes, e as coisas passaram a andar mais devagar. Quando chamei o professor Rui Martinho, eu dei os índices dos 10 piores municípios, com os piores índices de analfabetismo. Eu vou agora, por dever de justiça, oferecer os 10 melhores. Agora, deixa eu fazer uma observação. Esses 10 piores estão me parecendo, e não estou com os dados assim de memória, mas estão me parecendo que sejam também aqueles menos urbanizados. Sim, certamente. São aqueles que menos dispõem de infraestrutura, claro. Até porque esse informe do IPES mostra exatamente isso. A infraestrutura urbana e o analfabetismo. E aqui tem os 10. Vamos lá. Fortaleza, Maracanaú, Pacatuba, Caucaia, Crato, Maranguape, Eusébio, Juazeiro do Norte, Itaitinga e Limoeiro do Norte. Estes são os 10 com os melhores índices de alfabetização para essa população, até 15 anos ou mais. Fortaleza, por exemplo... tem uma maior parcela da população residindo no meio urbano. Pois é, vai de 7% a 17%. Ou seja, por exemplo, não tem nem zona rural, né? Fortaleza tem 7, 6,9%, e Limoeiro do Norte tem 17%, professor Clésio Arruda, ainda de pessoas analfabetas. Aí nós temos um dado que eu queria, para justificar o argumento que eu queria colocar aqui para o Arthur, né, inclusive como sugestão. A gente tem os municípios próximo à RMF ou aqueles já urbanizados, a gente tem um nível de escolarização maior. Ou seja, região metropolitana. Isso. Afastou, foi para o mundo rural, a escolarização baixa. A gente tem o ensino público fundamental na mão dos municípios. Ora, eu tenho uma pressão urbana que demanda uma mão de obra mais qualificada e automaticamente isso vai acontecer. Só que a gente tem que extrapolar o seguinte: eu estou no ensino fundamental, eu não posso estar trabalhando a educação desse indivíduo para o local. Eu tenho que trabalhar essa educação dele universalizada para o país como um todo, não é para o município. Só que a nossa estrutura, que é uma discussão interessante que a Câmara está fazendo, é em relação ao recurso. Ok, a gente não pode pensar que a Câmara Federal vai trabalhar metas miúdas, né? Quer dizer, ela vai trabalhar metas, macrometas, né? Metas gerais. Só que nós temos um problema sério. A gente tem a educação de nível superior federalizada, a educação do ensino médio estadualizada, aí a gente aparece o Estado com um bom desempenho, mas aí eu tenho um comando único. Quando eu caio no ensino fundamental, que é o ensino mais importante, que é aquele onde a gente deve dar mais atenção, que é onde a gente vai ter o aluno qualificado para as fases seguintes, a gente está com ele na mão dos municípios, dependendo da gestão e dependendo da pressão que se faz sobre a gestão. Mas essa é uma questão que a gente tem que discutir urgentemente. Cabe, como sugestão, inclusive para a gente sair da mesmice, cabe o ensino fundamental na mão dos municípios. Se cabe, a responsabilidade deveria ser cobrada pelo governo federal de uma forma mais eficaz, inclusive com disponibilização de recursos para outras áreas, dependendo do desempenho na educação,
Porque é uma questão seríssima que a gente tem. Eu acho que é muito interessante essa questão que o Clésio está levantando, e esse debate nós estamos fazendo na Câmara dos Deputados e com certeza o Senado Federal vai fazê-lo também quando o plano chegar ao Senado. O debate que se está se fazendo é o Sistema Articulado Nacional de Educação. Então, é verdade o que você está dizendo, o ensino infantil e fundamental é responsabilidade do município, o ensino médio do Estado e o ensino superior da União, do governo federal. No entanto, nós estamos defendendo cada vez mais uma colaboração, um regime de colaboração. Na prática já tem se avançado. O Fundeb, por exemplo, é um pouco disso, né? Onde o município se investe, o governo, por decreto, define que tem que se investir um mínimo, hoje está entre R$ 1.500 e R$ 2.000 por aluno ano, né? Nas diversas séries do ensino básico. E aí, se o município não conseguir, com recurso próprio, fazer aquele investimento, o Estado complementa. Se o Estado não tiver recurso suficiente, a União complementa. Quando o governo federal, né, o governo Lula, naquele momento, propôs um piso nacional do magistério, vinha nesse sentido também. Quer dizer, nenhum professor hoje pode ganhar menos do que R$ 1.187 se ele tiver aquela escolaridade mínima para ser professor, que é o ensino médio na modalidade normal. Então, o governo federal, ele acaba também intervindo. Se o município não tiver recurso para pagar o piso, o governo federal complementa esse recurso. Isso é fundamental. Eu quero entrar um pouco, Arnaldo, nessa questão do professor. Deputado, é que eu tenho que já encerrar esse bloco, a produção me avisa que o tempo está se exaurindo, mas o que eu puder aprender das análises dos senhores aqui, deixa para mim muito claro de que nós temos aí um problema na gestão e não mais na falta de recursos no âmbito do poder público para a educação fundamental, fundamental e básica. Ora, se você tem, de um lado, uma gestão privada na educação cada vez mais pujante e com os índices de aprovação cada vez maiores, são os resultados, e no Estado exatamente o oposto, cada vez mais baixo, não seria o caso de começarmos a pensar, fazer um levantamento, quanto custa per capita o aluno para o Estado, quanto custa esse mesmo aluno per capita para a iniciativa privada, E se imaginar aí, provavelmente, uma gestão terceirizada, só para uma reflexão sobre isso, porque eu acho que o que interessa são os resultados finais. E se há os recursos e não estamos obtendo esses resultados, vamos buscar alternativas. Um instante só e a gente volta. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET, Rede Pública e Televisão Cearense. Hoje com as participações dos professores Clésio Arruda, Rui Martinho Rodrigues e Arthur Bruno, que além de professor é deputado federal pelo PT do Estado do Ceará. Estamos discutindo educação. Eu queria fechar aqui a discussão da educação, porque não posso desperdiçar a oportunidade de abordar um pouco a sucessão municipal, já que temos aqui um pré-candidato presente. Mas no bloco anterior, eu deixei essa discussão em torno da gestão. No Chile, por exemplo, o pai tem a opção, o ensino público, quer dizer, gratuito, ele tem a opção de colocar na escola que é do Estado ou na escola que é da iniciativa privada. O que eu estou propondo é transferir a gestão, terceirizar a gestão, que acaba saindo mais barato, ou seja, o ensino continuará público, gratuito. A gestão é que o Estado tem a prerrogativa de delegar, já que ele tem comprovado ao longo dos anos incompetente para gerir. Professor Rui. Sobre essa história da eficácia ou da ineficácia da gestão pública, é proverbial aquela história do olho do dono engordar o boi e tal. Mas eu colocaria mais um aspecto. É que a vinculação de receita conspira contra a eficiência. Porque na medida em que o gestor tem uma verba definida, tantos por cento do orçamento é para ele, independentemente de ter um projeto, independentemente de saber o que vai fazer com isso, a verba chega sem ele saber o que vai fazer com ela. Esse é um dos motivos pelos quais qualquer manual de finanças públicas se opõe à vinculação de receita.
embora no Brasil a gente goste muito disso. Né? A gente começa a vincular tantos por cento para cá, tantos por cento Você para lá. está se referindo à lei de responsabilidade fiscal que... Não, eu me refiro àqueles dispositivos, inclusive alguns de natureza constitucional, sim, que vinculam receitas à educação, à saúde, à segurança, e a gente começa a vincular. E o gestor recebe uma determinada quantidade de recursos sem saber o que vai fazer com aquilo. Mas isso já foi uma forma de corrigir, porque isso é um teto mínimo. Porque nem isso eles aplicavam. A expectativa era essa. Foi o que o governo Aí passaram a receber sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer. Professor Clésio. Eu queria entrar nessa discussão da gestão e trazer um aspecto. Eu concordo com você quando você fala do interesse público. Eu não discordo quando a gente discute o ensino superior privado, público. Eu não vejo nenhuma problemática, até porque lá na ponta a gente já está voltado mesmo para o mercado. Então você tem que ter um ensino mais flexível que ajuste. A necessidade do mercado é essa, aquela, você falou aí das tecnologias de informática, então eu tenho que me direcionar para lá. Eu tenho agora a questão do pré-sal, eu preciso de engenharias voltadas para a exploração desse pré-sal. Você tem mais dinâmica e mais flexibilidade para isso e é o ensino que está lá na ponta. Só que quando a gente está aqui na base, eu tenho aquele ensino, que é um ensino que vai para o todo, não só para o mercado, mas para além do mercado. Está fugindo da lógica de mercado aqui embaixo. Então, se pensar neste, não como privatização, mas como serviço público na qual o setor privado pode participar, eu acho isso uma ideia interessantíssima. É isso que eu estou propondo para reflexão. Não estou propondo privatização, não. Isso. Vai continuar público o serviço, tá? Agora, a gestão, que o poder público se mostrou ineficiente, incapaz, essa gestão seria terceirizada, que é exemplo de eficiência, e talvez o Estado passe a gastar per capita bem menos do que gasta atualmente. Por outro lado, porque você eliminaria logo da gestão privada, só para concluir meu raciocínio, você já eliminaria o desperdício. Primeira coisa. Segunda coisa, você eliminaria a indústria, os professores não vão gostar, a indústria do atestado médico da doença hoje, quer dizer, que graça entre os professores. Isso é real. Isso é verdade. Deixa eu lhe colocar outra questão aqui para discussão aqui no debate. Nós temos também experiências pelo setor público que são interessantes. Se eu penso, por exemplo, a questão do Estado de Ceará, aqui no governo do Estado, nós tivemos uma nova forma de colocar os gestores, os diretores de escola, que passou pela competência, que é problemático nos municípios. Porque o município a gente tem a indicação do diretor por questões políticas. Está vinculado a alguém que... Isso é complicadíssimo. Embora, professor Clésio, seja verdade que há algumas experiências interessantes, mas recentemente a Rede Globo, com o Jornal Nacional, mostrou no Brasil inteiro as boas experiências de educação. Entretanto, o que eu entendi, o jornal mostrava uma escola aqui em Caucaia, que deu certo, uma escola, e mostrava 3, 4 que não deu certo bem ali pertinho. Portanto, a questão é de gestão. Isso só reforça a ideia de gestão. Onde tem um diretor competente, comprometido, a escola dá certo. Eu acho que onde não tem isso, o colégio não dá certo. Ou seja, não há política pública de governo municipal eficiente. As melhores escolas de ensino básico do país são públicas. Colégios militares, institutos federais, as escolas técnicas. Então, e há boas escolas regulares públicas. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não absolutizar. A escola pública é ruim, a escola privada é boa. Isso não é verdade. Tá certo? Há boas escolas públicas e há péssimas escolas públicas. Há boas escolas privadas, há péssimas escolas privadas. O senhor está falando das exceções. Eu me preocupo. Não, a gente está falando aqui, está falando do que é. Tudo bem, eu me preocupo com esse raciocínio de que o problema é só... das exceções. Não. Essas escolas aí, militar, o senhor falou, só para que a gente não fique tergiversando. Tá. Escola militar, escola técnica, que hoje viraram o Cefet, que são centros e tudo, são administradas, embora sejam estatais e públicas, mas são administradas sob uma gestão nos mesmos moldes do privado. A minha preocupação aqui, Arnaldo, é para a gente também não dar a ideia de que o problema é gestão. É também gestão. Mas é também investimento. Não é verdade que o investimento em educação no Brasil hoje seja suficiente. É insuficiente. É tanto que o debate que nós estamos fazendo hoje lá no Congresso é de duplicação dos recursos para a educação. O Brasil é um país em desenvolvimento. Esse país precisa de muito recurso em educação ainda. Então, é preciso melhorar a gestão, é preciso mais investimento, é preciso remunerar melhor os professores. Você falou a questão do atestado médico, é verdade. Mas o professor da escola pública,
Ele trabalha 3 expedientes, ele trabalha de manhã, de tarde e de noite. Ele não tem tempo para se capacitar, para ler, O da escola corrigir. privada é a mesma coisa. O senhor foi professor a vida inteira da escola privada, professor de cursinho, um dos melhores da cidade, e o senhor trabalhava de manhã e à tarde dando aula e à noite corrigindo. Tudo bem, mas eu ganhava bem como professor de cursinho. Eu só estou dizendo é diferente. O que vale para público vale para privado. Claro, é isso que eu quero dizer. Tudo bem, o que é preciso... Nós fizemos lá um estudo na Câmara Federal. A média salarial do professor hoje, do ensino básico, no Brasil, é R$ 1.600. A média dos profissionais de nível superior no Brasil é R$ 2.500. É tanto que há uma das metas é chegar à média dos profissionais de nível superior. Uma das piores profissões em termos de remuneração no Brasil é o magistério, quando deveria ser o contrário. Então, isso é fundamental também. É preciso melhorar o salário, selecionar melhor os concursos. Eles não podem ser apenas prova escrita, tem que ter também a prova didática, tem que ter cursos de capacitação, tem que ter bons planos de carreiras e remuneração para promovermos os professores por mérito, por competência, por capacitação. Tudo isso é necessário ainda Já que o plano de reforma para o próximo decênio prevê, inclusive, essa duplicação dos recursos, eu temo que se duplique e se continue do mesmo jeito o desperdício. Mas porque o Fundeb, em alguns casos, quadruplicou, não só duplicou, não. E os índices estão aí para não me deixar mentir. Então, se vamos duplicar, vamos começar a nos preocupar com quem vai gerir essa duplicação dos recursos, para que nós não corramos o risco de termos saindo pelo ralo, como historicamente sempre foi. Mas eu quero aproveitar, eu já estou aqui no final do programa, e não podia perder a oportunidade de discutir um pouco de sucessão municipal, deputado. Afinal de contas, eu estou aqui com um pré-candidato do partido à sucessão municipal, e nós estamos acompanhando aí pela mídia os vários nomes. Dentro do seu partido tem o seu nome, tem o nome do secretário Camilo Santana, que são os que ganham mais visibilidade, né? Aí a imprensa diz que do lado da preferência da prefeita, tem aí o secretário de governo, o Catânio, tem aí o secretário do meio ambiente, Deodato Ramalho, portanto nós temos aí já 4 nomes, mas aparece ainda de vez em quando Joaquim Cartacho. Enfim, como é que o PT vai resolver aí essa questão do... Na semana que passou, o presidente nacional do partido esteve aqui, o deputado Rui Falcão, inclusive tratando desse assunto. O governador já disse que quer manter a aliança, e a prefeita quer manter a aliança, mas indicando o seu candidato. Bom, nós temos aí 2 boas notícias, né? Primeiro, que o PT já tomou a decisão que terá candidato a prefeito. O governador tem a intenção de continuar apoiando o candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza. E a melhor notícia é que o PT tem vários nomes. Então, não será por falta de nome que o PT apresentará uma boa alternativa. O que nós estamos defendendo hoje, Arnaldo, é que o PT tenha unidade. Eu creio que não haverá prévia, não haverá disputa, né? Há bons nomes, eles estão sendo analisados. Brevemente, a direção vai confirmar se esses nomes realmente se dispõem como pré-candidatos. Eu creio que até o final do ano o partido saberá escolher o melhor nome para unir o partido e para unir essa base aliada, tanto da gestão da prefeita Luiziane, como do governador Ciro e da presidenta Dilma. Eu creio que nós teremos um candidato forte, um candidato com densidade eleitoral e que possa unir todos esses partidos. Professor Clésio, essa união é possível se manter do jeito que está, pela sua experiência que acompanha de perto aí a política? Não, então, é extremamente complicado, né? Porque é disputa de poder, né? Disputa de poder, a gente vai ter os momentos de atrito, de crise, né? Agora, esse tema educação, eu acho que ele vai emergir na próxima eleição como emergiu a segurança para o Estado. É um problema urgente, necessário. Bem lembrado. Então, eu acredito que uma boa proposta vai ser aquela que vai trabalhar quem ocupa a direção, critérios para ocupar a direção, salário de professor. Você está dizendo, então, que nesse aspecto o deputado Arthur Brum leva uma grande vantagem sobre os outros nomes, né? Professor Rui. Infelizmente, com um grande complicador agora, que foi a forma como o Partido Trabalhador lidou com a crise. Professor Rui, como é que você vislumbra esse cenário aí? Eu penso que é uma excelente oportunidade para o Brasil dar um passo aqui em Fortaleza na direção da democratização das agremiações partidárias. Acho que esse processo deveria passar pela consulta, pelo menos, dos membros do partido numa prévia. Deveríamos ter prévia para evitar que os partidos terminem recebendo candidatos impostos por autoridades, certo, com aspas ou sem aspas. Bom, ao final do programa, eu quero aqui fazer uma denúncia.
e é contra o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Acrísio Sena. O que eu tenho aqui em mãos são cópias que tirei do site Transparência do Tribunal de Contas dos Municípios, onde estão lá as contas dos 184 municípios do Ceará, prefeituras e câmaras municipais. E eu, por dever de ofício, curioso, por obrigação profissional, fui lá visitar este site do Tribunal de Contas, até para ver se esse site funcionava, e deparei com algumas informações sobre a Câmara Municipal de Fortaleza que me chamaram a atenção e eu estou aqui para levar a público. Uma delas é o seguinte: um empenho no valor de R$ 862.885,09. Do dia 2 de fevereiro até hoje, somente para a empresa Argos Turismo, a Câmara Municipal destinou estes recursos. Empenhos aqui, eu anotei os maiores, já emitidos, devidamente emitidos, com os respectivos números, não tenho tempo e cansaria o assinante, mas eu tenho empenho aqui no valor de R$ 73.000, R$ 44.000, R$ 36.000, R$ 15.000, R$ 12.000, 12.000, 12.000, 11, 10, ou seja, são os empenhos. Você faz um empenho grande, 862 mil, quem tem familiaridade com o serviço público sabe disso, e depois você vai desmembrando. Você tem lá empenhado aquele X e você vai pagando conforme a necessidade. Sabem para quê? Para locomoção e passagens aéreas. É o que está escrito aqui. Isso somente para uma empresa. Porque há uma outra empresa, que é a empresa Casa Blanca, tá? Turismo, que também presta serviço para a Câmara Municipal, com outro montante mais ou menos parecido. Ora, você tem aí, quando você soma, mais de 1 milhão, quer dizer, de gastos de fevereiro a maio. O primeiro empenho está datado do dia 2 de fevereiro e o último empenho está datado agora do dia 20 de maio. 26 de maio. É muito pouco tempo para tanto dinheiro só com transporte aéreo e aluguel de veículos aqui para a Câmara Municipal de Fortaleza. O presidente da Câmara, que já está devendo uma denúncia formulada pelo seu antecessor, pelo ex-presidente, vereador Salmito Filho, que denunciou há 2 semanas de que ele havia feito reuniões secretas lá e havia mudado o plano diretor da cidade de Fortaleza, ou seja, havia enxertado artigos que não constam do projeto original. Até hoje o presidente não explicou ainda essa denúncia formulada pelo vereador Salmito Filho. E agora sou eu quem está fazendo esta aqui, sobre esses gastos abusivos, com aluguel de carro e transporte aéreo, que o presidente da Câmara está no dever moral de vir explicar por que tantos gastos, para onde se viajou tanto, quantos carros se está alugando na Câmara Municipal de Fortaleza, sob pena de já começar a comprometer a sua provável candidatura à Prefeitura de Fortaleza, porque ele é tido também como um dos pré-candidatos, segundo consta até da preferência da prefeita municipal. Com essas colocações, eu finalizo mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e Rede Pública Televisão Cearense. Agradecendo aqui ao deputado federal Arthur Bruno, que mais uma vez veio aqui colaborar conosco como uma das pessoas comprometidas com a educação e está lá discutindo o plano de reforma. Aos professores, também igualmente comprometidos, porque estão diariamente na sala de aula com a educação, Rui Martinho Rodrigues e Clésio Arruda, e em especial agradecendo a você, assinante, com o convite para um próximo programa. Muito obrigado e até lá.